Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2, do versículo de número 5 ao versículo de número 11. Hoje, quarta-feira, 29 de abril de 2020, nós estaremos meditando na palavra de Deus, baseado na lição de número 3 do Juvenis, da nossa revista da CPAD. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo número 5 até o 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Pai, neste momento nós mais uma vez elevamos a Ti o nosso coração, a nossa voz, o nosso clamor, para Te louvar primeiramente, ó Deus, por todas as maravilhas, por todas as provisões, por todos os livramentos com que o Senhor tem nos abençoado, Pai. Pai, nós Te louvamos pela vida da Tua igreja, pela congregação Nova Sião, no Campo 3, na cidade da Imperatriz. Pai, Te louvamos por cada família, ó Deus, Te louvamos pela nossa cidade, Te louvamos, Senhor, pelo nosso país, e clamamos ao Senhor pedindo a Tua misericórdia, ó Deus, sobre esta nação, ó Pai. Deus querido, visita, Senhor, neste momento, as famílias que servem ao Senhor, ó Deus querido, guardando, livrando, Senhor, ó Deus, e fazendo prosperar o Teu povo, Pai. Abençoa a Tua igreja, Senhor, abençoa a obra missionária, os missionários que estão no campo, os mantenedores que estão aqui, Senhor, mesmo não tendo culto regularmente, Pai, estão sendo fiéis nas suas ofertas missionárias. Pai, nós Te louvamos por tudo, pedimos a Tua graça, faz-te presente em nosso meio nesta noite, Senhor, pois é com gratidão que estamos aqui para glorificar e exaltar o Teu nome, Pai. Nós oramos e Te agradecemos em o nome de Jesus, que vive e que reina para sempre. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Vamos meditar na palavra de Deus. Se você não tem a revista de Juvenis, muito provavelmente que você não tenha, eu quero te convidar para estar com a sua Bíblia aí na carta de Filipenses, capítulo 2, aberta, para meditarmos junto na palavra do Senhor. O tema desta lição, desta mensagem, essa lição que está sendo transformada em mensagem, é conhecendo o caráter de Cristo. Nós estamos gravando desde a primeira lição, e a de número 1, nós conhecemos Jerusalém e a Galileia como as terras por onde Jesus viveu e cumpriu o seu ministério. Na lição de número 2, nós conhecemos Jesus de Nazaré. A lição de número 3, nós vamos conhecer o caráter de Cristo, tá? E eu quero registrar um versículo, está em 1 Coríntios, capítulo de número 2, e versículo número 16, que diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Amém. Nós vamos nesta noite não só conhecer o caráter de Cristo,
mas também conhecer a mente de Cristo e procurar ter a mente de Cristo, que é a recomendação bíblica para nós nesta oportunidade. Muito bem, queridos, olhando para Jesus, nós podemos observar o olhar dele, o toque dele, a fala incisiva do Senhor e a presença marcante do Senhor Jesus. Todo o seu ministério, Jesus tanto esteve presente com as pessoas, mas mais do que estar presente, Jesus marcou a vida das pessoas, não só com seu olhar profundo e observador, que conseguia sondar o coração dos seus ouvintes, mas com as suas mãos milagrosas, que fez muitos milagres, abençoando a vida de muitos sofredores, pecadores de sua época. Nós, neste momento, também queremos aqui reforçar que Jesus, com essas marcantes influências, características, também marcou a vida de muitas pessoas ao longo desses 2000 anos, desses 2 milênios. Pessoas que, através da conversão a Jesus, experimentaram verdadeira transformação, aleluia, e passaram a viver uma vida, uma nova vida em Cristo, aleluia. Nós queremos propor uma reflexão para você nesta noite, a respeito do caráter de Cristo, como ele se preocupava com o próximo e se relacionava com Deus, como Jesus se preocupava com o próximo, com as pessoas à sua volta, e como ele se relacionava com o Pai Celestial. São duas características importantes que o crente deve ter, queridos: saber se relacionar bem com o seu próximo e se relacionar com Deus, se relacionar com o Pai Celestial. Louvado seja Deus. Vamos buscar essas duas realidades para a nossa vida nesta oportunidade. O primeiro ponto dessa lição tem o título: o caráter de Jesus e a sua missão. O que é caráter? O que nós entendemos por caráter de uma pessoa? O dicionário Aurélio da língua portuguesa, ele define caráter como traços psicológicos, como as qualidades, o modo de ser, sentir e agir de um indivíduo ou de um grupo ou de um povo. O modo de ser, o modo de agir, são os traços psicológicos desta pessoa, desse indivíduo ou dessa gente. O caráter de Cristo, queridos, ele marcou muito a sua geração, como ele marca a minha geração, ele marca a minha vida, ele deve marcar a minha forma de viver nos dias atuais, ele deve marcar o meu caráter. O meu caráter individual precisa ser como o caráter de Cristo. Não é à toa que Paulo diz em 1 Coríntios, como nós citamos, no capítulo 2, versículo 16, que nós temos a mente de Cristo. Esse nós temos a mente de Cristo é o mesmo que nós temos o caráter de Cristo, a forma de pensar que Cristo tinha, a forma de solucionar que Cristo tinha, a forma de viver, a forma de se relacionar com as pessoas como Cristo se relacionava. Esse deve ser o caráter do verdadeiro cristão. Mas conhecendo um pouco sobre o caráter de Cristo, eu queria citar pelo menos 14 qualidades do caráter de Cristo. Qualidades essas positivas, é claro. A primeira qualidade está em João capítulo 13, versículo 1. Ele era amoroso. Jesus era uma pessoa amorosa, aleluia. Ele era observador e conhecedor dos corações. Ele olhava para as pessoas e ele sondava, e ele conhecia o coração das pessoas.
ele era sábio, ele possuía autoridade, ele pregava com amor, com ternura, mas nas suas palavras tinha autoridade, os seus gestos eram de autoridade. Ele era zeloso, ele era paciente, ele era sensível, ele era humilde, ele era misericordioso, ele era obediente, ele era justo, ele era puro, ele era fiel. Louvado seja Deus. Por que eu estou usando o verbo no passado? Porque eu estou me referindo a Jesus como homem, e como homem Jesus era, como Deus Jesus é eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu quero aqui pegar o caráter do homem Jesus como exemplo, então nos referimos excepcionalmente à pessoa de Jesus como verdadeiro homem. Louvado seja Deus. Queridos, realmente nós encontramos em Jesus um caráter admirável e que tem muito a nos ensinar, a nos redarguir, a nos corrigir. Louvado seja Deus. Entretanto, há mais um traço do caráter de Cristo que nós precisamos destacar de forma especial. E esse traço chama-se foco nas prioridades. Jesus, ele multiplicou pães, multiplicou peixes, transformou água em vinho, ressuscitou mortos, curou paralíticos, curou cego, expulsou espíritos imundos, curou pessoas de febre, curou pessoas de paralisia, de tantas outras moléstias. Jesus, ele visitou pessoas, visitou cidades, visitou aldeias. Muitas vezes esteve na casa de Lázaro, de Marta, de Maria, e conversaram horas a fio. Muitas vezes recebeu crianças e para aquele bate-papo descontraído, mas Jesus nunca perdeu o foco. Qual era o foco de Jesus, amado? A salvação das pessoas. Jesus nunca perdeu o foco. Ele sabia que a cruz estava logo ali e o aguardava, e ele nunca se esqueceu disso. E você, qual é o seu foco na vida? O que você tem focado? O que você tem priorizado na sua vida cristã? Ou na sua vida em contexto geral? Você tem focado naquilo que é mais importante, naquilo que não é perecível, naquilo que não é passageiro? Você tem investido naquilo que é eterno? Nós temos um conselho bíblico em Mateus capítulo 6, versículo 33, que nos diz: buscai primeiro o reino de Deus. Você tem buscado o reino de Deus? Você tem investido no reino de Deus? Ou você tem sido uma pessoa que pensa só no presente, que pensa só no aqui e agora, e não está planejando o seu futuro? É uma pergunta, e você vai processar essa resposta. Segundo ponto da nossa lição nos faz uma pergunta, na verdade: quem é o teu próximo? Jesus era uma pessoa que se relacionava bem com o próximo e com o Pai Celestial. E eu quero fazer uma pergunta: quem é o teu próximo? Jesus uma vez respondeu esta pergunta a uma pessoa, a um interlocutor, contando-lhe uma parábola, a parábola do bom samaritano, que nós conhecemos bem. Quando aquele homem, tentando Jesus, ele perguntou: quem é o meu próximo? E Jesus conta a parábola do bom samaritano, aquele samaritano que, mesmo sendo discriminado pelos judeus, ele teve compaixão daquele moribundo que estava ali apedrejado, quase morto, e deu-lhe remédio, deu-lhe comida, deu-lhe hospedagem, curou-lhes as feridas. Esse foi o próximo daquele homem. Jesus também, não apenas em parábola, mas nos seus atos,
ele também valorizava muito a questão do próximo. Em um certo momento, quando ele ia para a casa de Jairo, um homem público, chefe da sinagoga, que havia lhe pedido que ele fosse visitar, porque sua filha estava moribunda, quase morrendo, Jesus estava caminhando para a direção da casa de Lázaro, da casa de Jairo, quando de repente uma mulher toca nas vestes de Jesus, sai virtude do seu corpo, e Jesus para toda aquela caminhada para atender aquela mulher. E o desfecho da história você já conhece. Jesus valorizava as pessoas que ele procurava. Jesus gostava de ouvir as pessoas que ele procurava, as pessoas necessitadas. Eu quero chamar a atenção para um detalhe. Fique atento, porque nem sempre o teu próximo são as pessoas, digamos, ilustres, bem-sucedidas, que você gostaria que fosse o teu próximo. Muitas vezes o teu próximo é colocado perto de você como uma pessoa carente que precisa da tua ajuda, que precisa do teu auxílio, quando muitas vezes a gente desvia-se dessas pessoas para não servi-la, porque a gente tem essas pessoas às vezes como um fardo pesado para nós. Mas essas pessoas podem ser o meu próximo, podem ser o seu próximo. Como você tem agido diante dessas circunstâncias? Jesus valoriza cada pessoa. Jesus não discrimina nenhuma das pessoas. Jesus não discrimina a prostituta, não discrimina o homossexual, não discrimina o ladrão, o drogado, o assassino. Ele atrai todos para si e transforma todos aqueles que quiserem viver uma vida nova. Nós temos exemplos disso no ministério de Jesus. Uma vez, quando ele foi arguido pelos fariseus, porque estava indo jantar com pecadores, ele disse: não necessita de médicos sãos, mas os doentes. E muitas vezes nós discriminamos as pessoas que não são semelhantes a nós, que não são parecidas conosco no costume, na forma de viver, e desprezamos essas pessoas quando poderíamos ser canal de bênçãos, canal de salvação para estas pessoas. Não discrimine, ame estas pessoas, diga a elas que Jesus os ama como elas são e deseja transformar a vida dessas pessoas em cidadão dos céus. Louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. Quem é o teu próximo? O teu próximo está à tua espera, aguardando para você o ajudá-lo, para você o abraçá-lo, para você o valorizá-lo, para você abençoar a vida desta pessoa. Louvado seja Deus. Um outro ponto importante é o terceiro: o relacionamento de Jesus com seu Pai. Relacionamento entre pai e filho, filho e pai. Se eu perguntasse para você como deve ser o relacionamento entre o filho e o seu pai, você certamente me responderia sem rodeios: como deve ser o relacionamento entre um pai e um filho. Mas em se tratando de um pai Deus e um filho Deus, de repente você pode ficar pensando: aí é mais difícil, pastor, para me descrever como deve ser o relacionamento desses dois. Mas Jesus, queridos, ele se relacionava com seu pai da mesma forma como ele se relacionou com seu pai José, o seu pai que o criou, que cuidou dele. Ele não só obedecia, como ele amava, como ele ouvia, ele se relacionava. Jesus, até nos atos mais cotidianos da vida, ele se ausentava para orar, e a oração de Jesus nada mais era do que conversando com o Pai Celestial. Louvado seja Deus. Como é que está a tua vida de oração? Como é que está o teu relacionamento com o Pai Celestial? Se com o nosso Pai biológico nós devemos nos relacionar com a devida condescendência, respeito, honra, obediência, imagine com o Pai Celestial,
que é o dono da vida, o autor da nossa salvação. Louvado seja Deus. Como você tem se relacionado com o Pai Celestial? Você tem buscado a presença do teu Pai? Você tem se quebrantado diante deste Pai? Você tem obedecido a voz desse Pai? Ou você tem sido um filho desobediente que não honra os pais? Você já viu, já conheceu o filho desobediente que não honra sua mãe, que não honra o seu pai, que não respeita, e às vezes que até agride fisicamente, moralmente? Esse pai é vergonhoso, não é? A gente fica revoltado em ver uma cena quando o filho não honra o seu pai, quando o filho não respeita o seu pai. E você, em relação ao Pai Celestial, como está o teu relacionamento com o Pai Celestial? Ele pode olhar para você e sentir prazer na forma como você está vivendo a sua vida, na forma como você está demonstrando o teu caráter? Está agradando o seu Pai Celestial? Faça essa reflexão nesta oportunidade. Eu quero ir para o último ponto, o quarto, que traz uma outra grande interrogação. Mas nós temos a mente de Cristo? É um questionamento. Eu já disse na introdução desta lição que o crente tem a mente de Cristo, e eu quero ousar dizer ainda mais forte: o crente que não tem a mente de Cristo, o crente que não desenvolve a mente de Cristo, ele é um forte candidato a não ver a face de Cristo. Ele é um forte candidato a não ser arrebatado no arrebatamento da igreja. Se você não tem ainda a mente de Cristo, procure se parecer com Cristo. Mas o que é ter a mente de Cristo? Por exemplo, seria capaz de eu entrar na máquina de ressonância magnética e ali receber uma mente de Cristo? Não precisa mais. Nós recebemos a mente de Cristo no ato que nós entregamos a nossa vida a Jesus, no ato que nós confessamos a Jesus como nosso Salvador e passamos pelo processo do novo nascimento. Nós absorvemos a mente de Cristo, e através do discipulado e do estudo da palavra de Deus, nós vamos desenvolvendo a mente de Cristo no nosso coração e nos parecendo cada dia mais, progressivamente nos parecendo com Cristo. Louvado seja Deus. É por isso que os guardas ali da casa do sumo sacerdote olharam para Pedro e disseram: tu és um deles, tu pareces com ele, tu fala como um deles. Porque Pedro se parecia com Cristo. Apesar de Pedro ainda não estar batizado com o Espírito Santo, ainda não estar cheio do poder de Deus, mas ele já se parecia com Cristo. 3 anos e meio andando ao lado do Mestre o tornou parecido com Cristo. Você tem 10 anos de crente, e eu quero te perguntar: você se parece com Cristo? Você já se parece com Cristo? As pessoas, ao olhar para você, já denunciam que você é um crente? Ou as pessoas ainda ficam confusas ao conversar com você, ao ver os teus atos, ao se relacionar com você, ao ouvir você conversando? Devemos desenvolver a mente de Cristo, amados. Jesus nos deixa um grande desafio ao declarar que devemos fazer tudo da forma como Ele fazia. Lá no livro de João, no capítulo 3, versículo 15, Ele nos desafia a fazer como Ele faz. É um desafio para o homem natural, mas para o homem cheio do Espírito Santo de Deus isso torna cada vez mais fácil. Para a mulher cheia do Espírito Santo de Deus, isso é cada vez mais simples. Louvado seja o nome do Senhor. É através dos nossos atos, das nossas atitudes, do nosso comportamento, da nossa forma de vestir, da nossa forma de andar, de conversar, de agir, que nós nos parecemos com Cristo. Mas tem um segredo ainda maior, ainda mais profundo do que essa aparência física.
Aleluia. Jesus, ele dizia para os seus discípulos: eu e o Pai somos um. Uma vez ele disse a Filipe: Filipe, tu anda comigo há tanto tempo e ainda está pedindo para mostrar o Pai? Se você vê a mim, vê o Pai, Filipe. Porque Jesus tinha uma intimidade com o Pai Celestial em oração, em comunhão. Aleluia. Eu e Jesus precisamos ser um também. Precisamos ter uma unidade em Cristo e com Cristo, amados. E muitas vezes nós nos esquecemos dessa identidade e passamos a nos comportar de maneira reprovável, repreensível. Mas eu quero dizer a você nesta noite, aleluia, procure parecer-se cada vez mais com Cristo. Você vai se parecer com Cristo estudando a sua palavra, meditando nela, orando e tendo comunhão com o Senhor, ouvindo os ensinamentos da palavra de Deus através do seu pastor. Você vai cada vez mais se parecer com Ele. Louvado seja Deus. Aleluia. Nós precisamos viver, pensar e agir conforme a palavra de Deus. Tem gente que não consegue assimilar essas três necessidades: viver, pensar e agir conforme a palavra. Se todos nós observássemos esse detalhe com bastante profundidade e fidelidade, nós nos pareceríamos mais com Cristo no nosso dia a dia, nos nossos negócios, nas nossas amizades, nos nossos afazeres. Paulo uma vez desafiou os seus ouvintes: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aleluia. Nós também devemos desafiar a sociedade aí fora: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aleluia. Estes são os verdadeiros discípulos de Jesus. Se você não consegue dizer isso para as pessoas, ainda te falta uma coisa. Porque o verdadeiro discípulo de Jesus, ele chama-se cristão. E por que o nome cristão? Porque se parece com Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pareça-se com Cristo. Molde-se na palavra de Deus e não nos rudimentos deste mundo, e seja uma pessoa vitoriosa, cheia do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Ter uma mente de Cristo não é difícil, muito pelo contrário, é até prazeroso. Basta apenas se permitir ser guiado pelo Espírito Santo e aos poucos ir vivendo uma intimidade gradativa com o Senhor. Aleluia. Nos entregando totalmente a Ele. Quando percebemos, já estaremos fazendo as coisas do jeito que não fazíamos antes. Aleluia. Eis que tudo se fez novo. Bendito seja Deus. Então, queridos, esta lição, ela não só nos apresenta o caráter de Cristo, caráter fiel, bondoso, amoroso, terno, aleluia, mas também nos desafia a viver conforme o caráter de Cristo. E eu quero te convidar nesta noite a orar comigo. Você que gostaria de ter o caráter de Cristo, aleluia, de repente ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu quero te desafiar nesta noite: entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a tua vida ao Senhor, deixa Jesus mudar o teu caráter, deixa Jesus transformar a tua vida, para que você seja salvo, para que a tua alma seja livre da condenação eterna, do fogo eterno. Eu quero orar por você nesta noite. Aleluia. Feche teus olhos se você pode. Pai, neste momento eu te apresento esta pessoa
que, ó Deus, está convidando o Senhor para mudar o caráter dele, ó Deus, para entrar na sua vida, para perdoar os seus pecados. Esta pessoa que está entregando-se ao Senhor Jesus nesta hora, perdoa, Senhor, esta pessoa e recebe, Senhor, nos teus braços esta vida, transforma o seu viver em uma nova criatura, Senhor, e que o caráter de Cristo seja impregnado na vida desta pessoa, para a glória do teu nome, Pai. Nós oramos, Senhor, e por fé agradecemos em o nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Tenha uma noite vitoriosa. Ore pela nação brasileira, ore pelas autoridades, ore pelas famílias do Brasil. Aleluia. Confie no Senhor e Ele abençoará a tua vida de uma forma maravilhosa, de uma forma extraordinária. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos estar encerrando neste momento com uma oração pela nossa nação exclusivamente. Pai Santo, neste momento nós te adoramos, ó Deus querido, porque Tu és o Senhor desta nação, Tu és o Deus das nossas vidas, Senhor, e o Deus do Brasil, Pai. Ó Deus da glória, neste momento nós te apresentamos as autoridades, nós te apresentamos, ó Deus, ó os poderes constituídos, poderes políticos, Senhor,